Graça e paz vos sejam multiplicadas em Cristo Jesus. Estamos aqui mais uma vez para estar trazendo uma palavra da parte de Deus, para estar abençoando a tua vida, uma palavra de ensinamento, uma palavra que vem trazer para você, para a sua mente, a iluminação acerca das coisas de Deus, o esclarecimento acerca de tudo aquilo que Deus tem preparado para os seus eventos finais aqui na Terra. E hoje eu quero estar compartilhando aqui com vocês acerca do livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 12 até o 17, que diz assim: Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes comandantes, os ricos, poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e ao rochedo: Cai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Aleluia! Glória a Deus. Nós já estamos prefaciando através desse evento do coronavírus. Não é verdade? Esse evento que está aqui em Apocalipse, do versículo 12 até o versículo 17, porque as pessoas estão presas em casa, as pessoas estão com medo, muitos com pavor, de tudo que está acontecendo, e o que está acontecendo faz parte dos eventos finais, mas é só o início de tudo aquilo que está para acontecer nos dias atuais, dias estes que antecedem a vinda do Senhor Jesus. Que de alguma maneira Deus estará falando a toda a humanidade sem exceção. E começando o texto, aqui nós vemos o Cordeiro abrindo o sexto selo. Ele não vem aqui como um cordeiro na realidade, mas ele vem aqui como poder, como a figura de um leão, como um leão, porque aqui ele vem com ira, não é verdade? Ele quando veio em vida, Jesus quando veio em vida, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele veio pregando o amor, ele veio pregando a salvação, ele veio pregando a necessidade do homem, da mulher, da humanidade nascer de novo. E hoje, nesses eventos finais agora, estamos começando a experimentar a ira de Deus, porque Deus ele tem dado oportunidades à humanidade de conhecê-lo, mas muitos preferem viver nas suas vidas frívolas, muitas coisas sem nexos, vida mundana e passageira, verdade? E eu quero, em consonância com esse texto aqui, eu quero ler também aqui em Amós, capítulo 8, versículo 8, que diz assim: Por causa disto, não estremecerá a terra, e não se enlutará todo aquele que habita nela, certamente levantar-se-á toda como o Nilo, será agitada e abaixará como o rio do Egito. Em toda a literatura judaica, o terremoto, ele sempre estivera
ali arrolados aos juízos escatológicos de Deus. Temos também aqui em Joel 2,10 que diz assim: diante deles treme a terra e os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram o seu esplendor. E aqui, quando nós vemos aqui logo nesse início desse texto, versículo 12 até o 14, nós vemos aqui o evento de um grande terremoto, algo bastante catastrófico que virá sobre a terra. E diz que aqui que tanto a terra, né, o terremoto vai abalar a terra, mas também, né, os céus, né, aquilo que vai aparecer nos céus também, o que? Se abalará também. Aqui quando fala as estrelas dos céus, os antigos, eles davam, a conotação aqui de estrelas é a mesma que meteoritos. E nós sabemos que meteoros têm caído, né? Tem caído durante aí o percurso, né, da humanidade. Teve um que caiu já há alguns anos, aí caiu na Rússia, e está programado, né, a tantos meteoros, né? A tendência, né, é que mais e mais meteoros venham cair sobre a Terra. E aqui o texto diz, né, as estrelas caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por um vento forte, deixa cair seus figos verdes. Eu acredito aqui que são meteoritos, ou seja, a ira do cordeiro, né, junto com o seu pai, ela virá de tal maneira sobre a terra que abalará a terra como nunca antes, porque é chegado o juízo de Deus. Isaías 34, versículo 4 diz assim: todo o exército dos céus se dissolverá e os céus se enrolarão como um pergaminho, ou seja, todo o seu exército cairá como cai a folha da videira e da figueira, por causa da indignação de Deus, né? E como eu falei aqui, as estrelas, elas fazem o que? Alusão a meteoritos, né? E por causa de quê? Porque a humanidade, ela está preocupada e ela está apegada às coisas temporais, às vaidades humanas. O homem está preocupado com a cultura do seu corpo físico, e Deus, ele colocou o espírito vivente no homem para que o homem viesse a cultivar esse espírito, porque a nossa natureza, ela é espiritual. A nossa natureza, ela é espiritual, como diz a palavra, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele fala a respeito disso, que a nossa pátria, ela não é essa aqui na terra, mas a nossa pátria, ela está o quê? Ela está nos céus, ela é celestial. A nossa pátria, ela é celestial. Assim como os anjos são, assim seremos nós também, como diz a palavra, que nós seremos como anjos, nós seremos transformados de glória em glória, né? Na própria imagem, né? Na própria imagem ali dos anjos. E diz aqui o texto que todos os montes e ilhas serão movidos também no seu lugar. Então isso quer dizer o seguinte, que devido ao grave erro do homem de estar dando valor às coisas temporais, quando na verdade o que Deus quer é que o homem ele venha experimentar, ele venha receber da natureza de Deus aquilo que Deus tem para o homem. Mas devido ao homem ser caído, ser obstinado, o homem tende a sofrer. O homem tende a sofrer. O homem tende a receber a sua devida punição, porque a sua natureza,
ela é caída. 2 Pedro diz o seguinte, 2 Pedro 1,4 diz assim, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo, porque o próprio Deus, o qual ele oferece uma participação infinita em sua própria natureza e em seus atributos, e em tudo quanto é Deus, conforme está escrito aqui nesse texto. Deus, ele quer que o homem aprenda e que o homem seja participante da natureza dele. Deus não tem uma vida humana para nós aqui na Terra, permanente. Essa vida humana aqui na Terra, ela é temporal, ela é passageira, ela passa rapidamente. Devido a isto, Deus colocou dentro de nós o espírito de vida, o espírito vivificante, o espírito de vida em nós. Foi o sopro que ele deu nas narinas do homem, lá em Gênesis, quando ele formou ali Adão. Ele soprou na narina do homem e o homem se tornou um ser vivente. Deus, ele é o alfa e o ômega, como diz lá em Apocalipse 1,8, eu sou o alfa e o ômega. Diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Os homens, por fim, eles haverão de aprender isso. Mas não sem antes terem atravessado a ira severa da mão de Deus, que o arranque do materialismo e do mundanismo, forçando ao homem a prostrar-se ao seu joelho, mostrando ao homem que é necessário o homem se render ao Deus Todo-Poderoso, porque a nossa natureza, ela é caída, a nossa natureza, ela é caída, ela é falha, a nossa natureza, ela é obstinada, porque o homem, ele é obstinado a querer fazer os seus próprios prazeres mundanos, a viver seus próprios prazeres mundanos. E a existência e o bem-estar do homem, ela vem da onde? Ela vem da parte de Deus, como ensina lá no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 25 e o versículo 26, diz assim, em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os montes ouvirão a voz do Filho, os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão, ou seja, quem estiver morto e ouvir a voz do Filho de Deus, vai ter o quê? Vai ter vida eterna, vai ser participante da mesma natureza do Filho. Versículo 26 diz assim, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, Deus tem vida em si mesmo, mas eu e você, na nossa natureza, nós não temos vida em si mesmo, nós dependemos de Deus, o Deus Todo-Poderoso, que nos fez conforme a sua imagem, a sua semelhança. Também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Os únicos que têm vida em si mesmo é o Pai e o Filho. Mas a palavra, ela nos ensina, a palavra de Deus, ela nos quer levar a este conhecimento que nós podemos também ter vida em si mesmo também. E é para isto que Deus enviou o seu Filho para ensinar à humanidade a obediência. A obediência, apesar de nós termos uma natureza caída, Jesus disse, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito da verdade, que vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo, e vos ensinará todas as coisas, não é só as coisas iniciais, o que é pecado, o que é salvação, mas acerca também
de coisas maiores também, o mundo sobrenatural, o mundo da fé, o mundo da batalha espiritual, porque nós vivemos em constante batalha espiritual. O nosso dia a dia é uma batalha espiritual. Pode ter a certeza que você, nesses dias, você está com saudade de dias passados. Como a minha esposa estava falando aqui em casa hoje, que há dias atrás aí, as crianças estavam tudo na rua, brincando, se saía, ia para o shopping, podia ir para a praia, podia brincar, para parque, e hoje não está podendo ir para lugar nenhum, está todo mundo preso. Está todo mundo preso por causa de quê? Por causa dessa natureza humana ao qual o homem, ele está sujeito, se assim não quiser obedecer a Deus. Ele vai continuar nos seus delitos e pecados. Ele vai continuar nos seus delitos e pecados. Se ele não nascer de novo, como disse Jesus para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. É necessário nascer de quê? Da água e do Espírito. É necessário nascer da palavra de Deus. É necessário nascer espiritualmente. É necessário você nascer espiritualmente. É necessário o teu espírito, ele ter vida. É necessário você ter o Espírito Santo de Deus habitando na tua vida, meu irmão e minha irmã. E nós estamos tendo essa oportunidade dada por Deus enquanto não se fecha a porta da graça. O homem pode até obter a independência, mas somente através de elevadíssimo desenvolvimento espiritual, quando vier a participar da natureza divina e de toda a plenitude de Deus, como diz lá na carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 19, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Para você ser tomado de toda a plenitude de Deus, é necessário que você conheça o amor de Deus, que excede todo entendimento. Todo entendimento. Você não está mais na lei. Mas não useis da liberdade cristã para dar ocasião à carne. Você está debaixo do ensinamento da obediência. Obediência a Deus. Obediência à palavra de Deus. E conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho, o Senhor Jesus, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e esse que me ama será amado pelo seu Pai. Então, os mandamentos de Deus, eles não são penosos. Os mandamentos de Deus é a obediência à palavra de Deus nesses últimos dias. E nós teremos a oportunidade de evidenciarmos, de estarmos diante do maior evento que já aconteceu em toda a história da vida humana, que será o arrebatamento. Mas como diz o apóstolo Paulo, não que eu tenha alcançado, mas procuro alcançar, ou seja, eu procuro me aperfeiçoar, eu procuro a cada dia mergulhar nos rios de Deus, a cada dia me aprofundar em Deus, a cada dia buscar a Deus e a sua santidade, para que eu venha alcançar o santo. Ou seja, aquele, o Santo Jesus, aquele pelo qual eu também fui alcançado. Então, queridos, nós estamos em constante luta para alcançar aquele pelo qual nós fomos alcançados. E diz aqui, o texto, continuando aqui, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e rochedos, cai sobre nós. Ou seja, o homem, ele vai desejar morrer
mas ele vai preferir se esconder, vai preferir morrer do que cair nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Ele vai pedir a morte, só para não cair nas mãos do Deus Todo-Poderoso, da ira do Cordeiro. É algo terrível viver sem Deus. Mas o viver sem Deus não é, eu tenho Deus na minha vida. Não é você ter Deus na tua vida. É você obedecer a palavra de Deus. É você obedecer a Deus. Não é você ter o teu livre-arbítrio. Hoje eu posso pecar, aí amanhã não. Amanhã eu peço perdão a Deus, porque Deus é rico em perdoar. Não. Você está sendo um transgressor. Você está o quê? Premeditando. A Bíblia diz que nós temos que ser o quê? Obedientes a Deus. Obediente. Por enquanto, a exigência que Deus faz a nós é que sejamos obedientes à sua palavra. E quando nós somos obedientes à sua palavra, o Senhor, Ele atrai até você as magníficas bênçãos. Você não vai precisar se esconder. Você não vai precisar se esconder. Você não vai precisar querer se matar para fugir da ira do Cordeiro, da ira do Pai, do Deus Todo-Poderoso. Não. É o contrário. Você vai querer ir de encontro ao teu Deus. Você vai querer ser participante da mesma natureza que o teu Deus, o Deus Todo-Poderoso. Ele te chamou, Ele te criou, Ele te levou à regeneração aqui na terra para que você venha habitar com Ele na eternidade, participando da natureza dEle. Olha que maravilha! As coisas que Deus tem preparado para mim e para você, para cada um de nós, que viermos a obedecer cabalmente a palavra de Deus. Não é verdade? A ira de Deus ensina os homens lições amargas, mas necessárias para corrigir os homens. Homens vão preferir morrer que cair nas mãos do Deus Todo-Poderoso. O Cordeiro, em sua ira, ele assume o poder e as características do leão. Não é mais aquele Jesus, que é amor, que é misericordioso. Não, mas é aquele Jesus que vem como juiz. Ele junto com o Pai, eles vêm como juiz. Como diz o texto aqui, cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, da ira do Cordeiro, a ira do Cordeiro, meu irmão. Nós não conhecemos a ira do Cordeiro. Eu e você só temos conhecido o amor do Cordeiro. Mas este evento do coronavírus está apenas prefaciando tudo aquilo que irá acontecer nos últimos dias, nos últimos momentos da nossa vida. Tempo este que antecede a volta de Jesus. Se você pensa que você vai ser mais bonito ou melhor do que os apóstolos lá, que morreram por causa do Evangelho, os heróis da fé, que morreram pela causa do Evangelho, foram perseguidos, foram mortos, aqueles que foram mortos nas arenas, os profetas, Isaías foi partido ao meio. Olha, não vai ser não, nós vamos passar tribulações. Não pensa que Deus vai estar nos isentando, não. Jesus diz lá, é necessário o quê? Que Ele abrevie os dias, porque se Ele não abreviasse, até os próprios escolhidos seriam enganados, porque os dias serão terríveis, os dias serão difíceis, como já tem começado a ser difícil, como já está sendo difícil. O momento atual aqui na Terra já está sendo difícil. Nós vemos aí que o coronavírus, essa doença, esse vírus, ele não tem
ele não tem escolhido. Ele não tem escolhido, não, quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro, não. Ele está alcançando a todo mundo. Ele está alcançando a todo mundo. Ele está tocando em todo mundo. Ele já matou tanto grandes como pequenos. Ele já alcançou diversos tipos de pessoas, de diversas camadas da sociedade. Não está segurando ninguém, não. Todas as pessoas, elas estão sujeitas à cometida. Mas eu venho a crer que há um remanescente fiel aqui na terra, que Deus tem guardado, que Deus, na pessoa do Filho, já enviou os anjos para marcar na testa com o seu sangue, para que a doença não venha tocar, para que a doença não venha atingir. Mas aqui o texto diz o seguinte: nesse juízo final aqui do Cordeiro, aqui, do Deus Todo-Poderoso, aquele que se assenta no trono, diz que tanto grandes quanto pequenos, livres, escravos, reis, poderosos, todos correrão, porque eles vão saber que é a ira do Cordeiro, é a ira daquele que se assenta no trono de glória, a ira do Deus Todo-Poderoso, do Deus Pai. E para nós estarmos chegando aqui ao fim, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? É o juízo de Deus. E quem é que pode suster-se? A resposta, ela vem de Cristo. Porque sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus nada podeis fazer. Eu e você, na nossa pecaminosidade, somos dependentes de Deus, somos dependentes da graça de Deus, e estamos labutando, estamos correndo para alcançar a nossa salvação, alcançar a nossa morada com o Senhor lá nos céus. Devido a isto, Deus permite tantas coisas a acontecer na tua vida que está ouvindo essa palavra. Deus permite porque para aperfeiçoar o teu caráter, para imprimir, colocar as características dele em você. Jesus quer colocar as características dele em você. Jesus, ele diz lá no Evangelho de João 10:30, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos pessoas distintas, mas somos iguais no nosso modo de agir, nas nossas características. Se Jesus é o cabeça e nós somos o corpo precisa obedecer à cabeça. O corpo não pode arbitrar da maneira que quer, não pode fazer as coisas da maneira que quiser, ao seu bel prazer, à sua própria vontade. Não pode de maneira alguma. Eu gosto de estar citando sempre a primeira parte da oração que Jesus nos ensina, que ele diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Jesus está dizendo o seguinte, que nós precisamos começar a fazer a vontade de Deus como nós iremos fazer no céu, como os anjos fazem no céu, já aqui na terra. Precisamos começar a fazer a vontade de Deus aqui na terra
antes de nós chegarmos no céu, não é quando você chegar no céu que você vai ser como os anjos lá, você vai adorar Deus, assim como os 24 anciões, de noite e dia, declara o seguinte: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Não, é aqui na terra, meu irmão e minha irmã, que você tem que declarar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, não apenas com teus lábios, mas também com as tuas atitudes, com a tua vida, a cada dia se derramando na presença de Deus, a cada dia buscando o aperfeiçoamento no teu caráter, porque cada um de nós temos a cada dia dentro de nós as rugas da nossa herança adâmica, que precisamos nos libertar, que está nesse nosso corpo mortal, e precisamos nos libertar a cada dia, porque a cada dia o homem pecaminoso, ele quer se levantar. Há uma batalha, há uma luta, como diz o apóstolo Paulo, há uma luta da carne contra o espírito. Há uma luta, e a tua mente, a minha mente, a nossa mente precisa ficar à obediência a Cristo. Amém? Então assim nos diz o Senhor nesta noite, através desta palavra, que o juízo final ele virá. Tanto reis pequenos, grandes, comandantes, poderosos e escravos irão correr da presença do Deus Todo-Poderoso. Que você possa ficar na seguinte palavra, a tua palavra de sustento, é que sem Jesus nada você poderá fazer. Você precisa dele. Amém? Que Deus te abençoe através dessa palavra, em o nome de Jesus. Graça e paz.